Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula do Alicerce. Estamos aqui hoje para aprender, ok? Nossa turma aí G3, pessoal, e a nossa aula é de matemática hoje. Vamos aprender algumas coisas bem importantes aí. Você já nos conhece, pessoal, mas é bom que nos apresentemos. Meu nome é Juan e eu sou o professor de matemática de vocês. Oi, pessoal, meu nome é Lara e eu sou professora de leitura. Hoje, pessoal, na nossa aula, nós vamos calcular frações e números decimais, ok? A gente vai fazer alguns cálculos, a gente vai ver algumas operações com essas duas formas de representar o mesmo número que a gente viu na aula passada, ok? Materiais necessários, lápis, borracha e caderno. Antes da gente ir para essa aula maravilhosa, pessoal, a gente vai fazer aí um mindfulness. E como a minha pergunta da chegância foi sobre bolo, eu quero fazer aí um mindfulness também sobre bolo, ok? Então, ali está uma sentença bem importante ali, imagine um bolo, ok? E é de fato isso que a gente vai fazer agora. Então, pessoal, se acomode aí na cadeira ou no lugar onde você está, ok? Da melhor forma possível, relaxado aí, tranquilo, feche seus olhos e eu quero que você imagine agora que você está diante de uma mesa, ok? E em cima dessa mesa há um bolo, ok? Um bolo. Imagine esse bolo, imagine a cor desse bolo, imagine com quais ingredientes foram usados para fazê-lo, qual é o sabor do seu bolo. Pode, talvez, se você não gosta de um bolo, de um determinado bolo, você queira um outro tipo de bolo, ou talvez até mesmo um bolo salgado, ok? Imagine aí um bolo bem enfeitado, feito com os melhores ingredientes, feito por uma pessoa que sabe muito bem fazer um bolo, ok? Usar os ingredientes que você gosta, da maneira como você gosta, e ao olhar para ele, você sente quanto ele é apetitoso, quanto ele é saboroso, você sente o cheiro dele e vê que ele está muito convidativo para comer, ok? Aguçando aí a sua imaginação, quero que você perceba toda a delicadeza que foi feito esse bolo. Então, você pega uma daquelas espátulas para cortar o seu bolo e começa a cortar, e à medida que você vai cortando, você vai vendo que esse bolo é um bolo suave, um bolo macio. Você percebe que os ingredientes são da melhor qualidade, que o bolo foi muito bem feito, e cada vez você começa a ficar com mais apetite dele. E à medida que você vai cortando ele, você vai olhando para dentro e vendo o recheio desse bolo. Ele parece muito apetitoso. E você tira um pedaço desse bolo e coloca num prato. Você vê a cremosidade dentro desse bolo, você vê as cores ali do sabor do seu bolo, você vê como foi bem usado os ingredientes, certo? Você vê os ingredientes que você gosta, seja uma fruta ou seja algum outro ingrediente. Você pega um garfinho, corta um pedacinho desse bolo, e você percebe que aquele bolo ele está vindo cheio de coisas boas. Não, ele não é só apetitoso, ele não é só gostoso aos olhos, cheiroso, mas ele também é muito... ele vem cheio de energias positivas, ele vem cheio de sentimentos bons, de emoções boas, porque é como se fosse que alguém tivesse dado esse bolo, esse pedaço de bolo, esse primeiro pedaço de bolo para você. E esse primeiro pedaço de bolo que está vindo para você, ele não só vem como um bolo, mas ele vem também com um sentimento, com um desejo bom para ti. E ao cortar um pedacinho desse bolo com garfo e levá-lo à boca, além do sabor
do bolo que você está comendo. Você sente também toda aqueles sentimentos e desejos, emoções boas entrando também dentro de você. Você sente alegria, você sente paz, você sente bons desejos, felicidade, ânimo. Você sente que sua mente está mais expandida, mais preparada, você está ficando mais inteligente, você abre a sua mente para aprender coisas novas, você se sente mais satisfeito, inteiro. Enquanto você imagina todos esses sentimentos bons adentrando você enquanto você come esse bolo que você imaginou, quero que você respire bem fundo pelo nariz. Solte o ar pela boca. Mais uma vez, respire bem fundo pelo nariz. Solte o ar devagar pela boca. Mais uma vez, respire bem profundo pelo nariz. Solte pela boca. Você está preparado para mais uma aula. Pode abrir seus olhos devagar. Pessoal, na nossa última aula de matemática, nós começamos a entender as frações e os números decimais, ok? A gente começou a ver entender lá que fração e número decimal são a mesma coisa. A gente viu também como que um pode ser o outro e tudo mais. E hoje a gente vai dar continuidade fazendo alguns cálculos, na verdade, operações matemáticas usando frações e números decimais. A gente vai ver que algumas coisas às vezes mudam quando a gente vai usar esses números diferentes aí, ok? Por isso é importante a gente aprender um pouco sobre eles. Bom, retomando aqui um pouco, pessoal, só do que a gente tinha visto, nós vimos que uma divisão não exata pode ser, né? A gente pode escolher tanto que ela seja uma fração, e para ela ser uma fração, a gente não termina a divisão, a gente mantém a divisão, né? Então, a gente mantém a divisão de que maneira? A gente mantém a divisão usando a notação de um número em cima e um número embaixo. Ou também a gente pode continuar a divisão e ter um número com vírgula, e esse número nós chamamos de número decimal. A gente chegou a ver essa continha aí, né? 1 dividido por 2, né? A gente pode manifestar ela, a gente pode escrever ela usando o algoritmo da divisão, né? E através do algoritmo da divisão, a gente fez essa divisão, então eu não vou fazer de novo, pessoal. Nós podemos chegar em dois resultados, né? A gente pode chegar aí no resultado 0,5, que seria um número decimal, ou seja, um número com vírgula, ou nós poderíamos passar essa representação para uma representação em forma de fração, sem terminar a divisão. E a gente chegaria aí num meio. E a gente percebeu que uma fração tem numerador e denominador. E frações, a gente também descobriu que, né, através desse raciocínio, que frações e números decimais são duas formas de representar o mesmo número, a mesma quantidade, ok? Então, quando nós falamos aí de números decimais e frações, a gente sabe que eles são a mesma coisa, só são maneiras diferentes de serem representadas, ok? Vamos lá. E hoje a gente vai, então, dar continuidade vendo aí um pouquinho dos usos das frações e números decimais. Por que é importante a gente aprender fração e número decimal, pessoal? Primeiro, a gente não ensina fração e número decimal simplesmente por ensinar, pessoal. Ok? Não é só, vamos ensinar aí e pronto. Perceba uma coisa. Uma maneira simples já só de a gente começar a entender frações, que a professora Lara, hoje, na hora da chegança, ela contou uma história que uma amiga dela cortou uma parte do bolo, e ela falou o quê? Ela falou, nossa, ela cortou um pedação que chegava a ser 1/4 do bolo, ok? Então, olha a importância de entender fração. Como saber o que seria 1/4 do bolo se eu não entender fração?
né? Que tamanho de pedaço é esse de bolo? Perceba, você não precisa nem saber o tamanho do bolo para saber o tamanho do pedaço do bolo. Basta você saber que é 1/4 desse pedaço de bolo. Ou seja, o bolo dividido em 4 partes, e uma dessas partes seria 1/4, ok? Então, olha a importância de aprender fração. Além disso, o número decimal também é importante. E aqui eu coloquei algumas fotos aí de coisas que a gente costuma usar no dia a dia, número decimal e fração. Por exemplo, posto de gasolina, nós temos aqui, ó, números com vírgula. Chegar no posto de gasolina, a gente já vai ver números decimais, pessoal. Então, olha a importância de você saber quanto que você vai colocar de gasolina, quantos reais vai ficar, como que você faz para economizar. Tudo isso envolve contas envolvendo números decimais. Então, você chega lá, você já vê o preço da gasolina, o preço da gasolina aditivada, do álcool, do diesel, né? Olha lá, tudo números com vírgula. 5,43, 5,65, ou seja, mexer com dinheiro, pessoal, você talvez receba uma mesada, um dia você vai receber um salário, mexer com dinheiro, economizar, comprar coisas, envolve, pessoal, você trabalhar aí com números decimais, fazer conta, saber quanto você vai ganhar, quanto você vai gastar, isso é muito importante. Outra coisa aí, pessoal, em relação ao número decimal, que a gente pode usar o número decimal, é a régua. Talvez você esteja pensando, poxa, mas não tem número decimal na régua. Eu sempre vejo lá números inteiros. Tem 1, 2, 3, o 10, o 15, certo? Mas onde estão os números decimais na régua? Nos risquinhos mais pequenininhos. Quando você olha lá para a régua, e você olha o número 10, por exemplo, e daí tem 3 risquinhos ali, tem 5 risquinhos depois ali, seria 10,5. Ok? Os risquinhos que demonstram ali os números decimais na régua, ok? Então, eles também aparecem aí, né, para você medir infinidade de coisas, lá o pedreiro, o engenheiro, a costureira, todos eles usam réguas, fitas métricas, e eles precisam entender números decimais, ok? E fração, onde que nós poderíamos usar fração? Pessoal, um dia você foi lá comer uma pizza bem gostosa, bem da hora, e você pediu lá uma pizza, né? Vamos supor que a Joana lá chegou e pediu aquela pizza vegetariana top. Pode ser? Vegetariana ou não pode? Pode, Vegana. de brócolis. De brócolis, adoro. Muito bom. Então, pizza top de brócolis, top mesmo. E daí você olha para os seus amigos e você vê em quantos amigos vocês estão, e você precisa saber qual o tamanho de pizza, quantos pedaços, certo? E aí pode ser que você precise usar frações, ok? Para você saber qual a melhor pizza, qual o melhor tamanho de pizza, porque a pizza será dividida em pedaços, ok? Quantos pedaços será para cada pessoa? Ou seja, qual a fração da pizza cada pessoa vai comer, ok? Qual parte da pizza cada pessoa vai comer? Quantidade de partes. Então, já, né, chega aí uma coisa simples da nossa vida que talvez a gente tenha que usar frações, né? O pizzaiolo lá, inconscientemente, pessoal, ele precisa usar frações. Às vezes ele faz o corte da pizza lá no automático, de tanto ele fazer, ele já sabe fazer. Mas, em algum momento, alguém teve que calcular quantos cortes tem que fazer para que dê tantos pedaços de pizza, ok? Então, ele precisou fazer isso. Alguém teve que fazer isso, inconscientemente o pizzaiolo faz isso, ou seja, está contido ali por trás da pizza todo um raciocínio sobre frações. Você vê que interessante, né? Outro lugar que a gente pode ver, pessoal, frações, é em receitas. Talvez algum dia aí algum de vocês queira, vamos usar aí o Sávio que tem namorada. Vamos supor que um dia o Sávio convida a namorada dele para um jantar. E ele que quer cozinhar, ele quer fazer uma janta top para a namorada dele. Ui, já sei onde vai. Olha, ele vai lá e pesquisa receitas top da internet para janta romântica, né? E daí, na receita,
ele começa a olhar lá e ver, né? Vamos supor que ele pega essa receita que está no quadro aí, pessoal. Um bolo de chocolate, ele começa a olhar ali, meu Deus, 1/2 de xícara de chocolate em pó. O que é isso? 3/4 de xícara de leite. Ele começa a ficar maluco e pensa, meu Deus, não é hoje que eu vou cozinhar. Certo? Por que é importante, então, a fração? A fração, pessoal, ela mostra aí pra gente, a gente muitas vezes, diversas vezes, a gente vai usar em receitas, pessoal. Porque ele vai falar ali, ó, 3/4 de xícara de leite, ou seja, divide a xícara em 4 partes, pega 3 dessas partes e enche de leite. Pega uma xícara, divide ela em 4 partes, e uma dessas partes você vai encher de óleo. Ok? Olha lá, 1,5 colher de fermento. Você vai pegar 1 colher inteira de fermento e depois mais meia colher de fermento. 1,5 colher de xícara de chocolate, uma xícara e meia de chocolate em pó. Você vai pegar 1 xícara inteira e meia xícara de chocolate em pó. Então, isso é muito importante a gente entender e fazer cálculos usar as frações. E não só isso. Vamos supor que esse bolo de chocolate aqui, ele seja um bolo de chocolate feito para 2 pessoas e você queira fazer para 5 pessoas. Você precisa aumentar a receita. Aumentar a receita seria multiplicar essas frações aí, para você ter uma receita maior, né? Seja dobrar, triplicar a receita, você precisaria aumentar a receita, você precisaria saber calcular quanto ficaria a mais de ingredientes usando aí as frações. Então, eu dei alguns exemplos, pessoal, mas existem inúmeros exemplos que você pode usar números decimais e frações, e principalmente na vida de vocês, no ensino médio, após o ensino médio, nas faculdades que Após forem a fazer, velhice. no que vocês forem trabalhar, será necessário usar, pessoal. Caio, lembrou? Lembrei. Eu quero ser dublador. Eu vou usar matemática em algum momento para isso? Você quer ser dublador? Eu vou usar matemática em algum momento. Entendi. Olha, talvez não diretamente, mas em algum momento talvez você tenha que editar um som da sua voz, pegar um editor de áudio e ter que mexer nele, e daí nesses programas de edição, talvez você tenha que usar algum tipo de matemática, alguma coisa. E com certeza as pessoas que vão fazer o filme, eles terão que usar muita matemática aí. Foco na aula. Desenho. Vamos ver quem está. Lara, pode falar. Todo trabalhador, né, gente? Todo trabalhador tem aquele aumento ali do salário mínimo. O aumento é em porcentagem, né? É infração. Se vocês forem demitidos aí, a multa dos 40% do FGTS, tudo. Para tudo, meu filho. Você precisa saber de infração. Talvez você não trabalhe diretamente, mas vai receber, né? Vai receber. Se te oferecerem aí, você quer 1/3 de aumento ou 2/5? O que você vai E aí, escolher? qual desses você vai escolher? Boa pergunta. Muito boa. Joana, pode falar. Falando nisso de porcentagem, eu lembro da minha professora de matemática da escola, inclusive maravilhosa, eu adoro ela. Eu gosto da professora, não do que ela faz. Ela me falou uma vez que ter esse conhecimento de matemática, de porcentagem, é muito importante para quando você vai em uma loja que tem promoção, por exemplo, e você não ser enganado, porque às vezes aquela promoção de tanto desconto não é uma promoção, porque depois você vai pagar juros. Verdade. Eu já briguei em loja por causa disso, gente. Professor Mukirana aí. Já briguei em loja por causa disso. Fala das experiências dela, de quando tentaram enganar ela. Aí ela, você acredita que tentaram me engalobar, tirar a cara de pau, fazer isso? Ela fica brava? É verdade. Então, é muito complicado, por isso já mais um alerta aí do porquê. Talvez, gente, isso é uma frase muito importante. Talvez a gente não seja os maiores fãs de matemática, talvez a gente não goste tanto quanto a gente queira, né? Não precisa, de fato, todo mundo gostar de matemática, né? Todo mundo é diverso, pode gostar de várias coisas, mas uma coisa é fato.
não a gente não faz só coisas que a gente gosta e é muito importante aprender, ok? Então, desculpa pelo barulho, gente. Então, é inevitável que a gente tenha que aprender matemática em algum momento. Talvez não nos níveis mais profundos, mas matemática básica da escola é essencial. Lara, pode falar. Desculpa, eu esqueci de abaixar a mão. Ah, esqueci de abaixar a mão, ok. Caio, quer falar mais alguma coisa? Aham. Teve um dia que tava lá no supermercado, que um supermercado fica lá em cima, né? Lá em cima, assim. É porque eu moro aqui, tipo, eu moro aqui. Aí o supermercado ficava aqui, sabe? Tipo assim. Seja Acho que breve, Caio, porque eu tô com pouco tempo de aula agora. Sorry. Aí, lá no supermercado, tinha umas coisas que era bem injustiçada, como, por exemplo, tinha algumas coisas lá, como iogurte, essas coisas que era muito caro, tipo, não fazia sentido ser tão caro assim. Na época eu era pequeno, então, tipo, não vou lembrar os preços, mas era caro demais. E aí, teve um dia que o namorado da minha tia, da minha outra tia, parte de mãe, ele fez um barraco lá naquele supermercado por causa do preço das coisas. E depois disso, eu acho que os caras, o povo abaixou o preço do trem. Baixou o preço, olha aí. Então, é muito importante, pessoal. Vamos lá, continuar então. É essencial aprender a calcular, né, usando fração ou número decimal. A gente acabou de ter uma boa discussão, né, sobre isso aqui. A gente gastou grande tempo da aula aqui só simplesmente discutindo e falando aqui o quão é importante, pessoal, não só aprender a calcular usando fração e número decimal, como também matemática e muitas outras coisas, ok? Então, dada essa nossa introdução, pessoal, vamos aprender, de fato, então, a fazer multiplicação com frações aí, ok? Então, o que acontece quando multiplicamos uma fração, pessoal? É muito importante a gente perceber isso. Olha o que está escrito ali no finalzinho, ali embaixo, ali, ó. Multiplicar uma fração por um número inteiro é duplicar o seu gráfico. Lembra que uma fração é um gráfico? Vamos olhar isso aqui, ó. Eu tenho um gráfico aqui, ó, aonde cada parte aqui, ó, vale 1/5, tá vendo? Então, ó, 1/5 mais 1/5 dá 2/5, certo? Ó, 2/5. Então, essa partezinha aqui, ó, grifada de vermelho, seria 2/5. Eu multiplicar 2 vezes o 2/5, será o gráfico do 2/5 aparecer 2 vezes, olha. 2/5 mais 2/5. 2/5 mais 2/5. E isso, ó, seria multiplicar o 2 vezes 2, que dá 4. Se torna 4/5. Ok? Então, multiplicar por uma... quando a gente multiplica uma fração, a gente está alterando o seu gráfico, ok? No caso, multiplicar por um número inteiro, no caso, um número 2, a gente estará duplicando o seu gráfico. Note uma coisa importante aqui, pessoal. Multiplicar por 2 é como se, talvez, tivesse um número 1 ali embaixo, ok? E essa número 2 fosse também uma fração, só que uma fração onde o denominador é 1. Lembrando, fração é divisão. Quando nós dividimos por 1, ou multiplicamos por 1, ele continua a mesma coisa. Então, eu colocar esse 1 aqui não muda o número, tá? Mas vamos supor que a gente coloque essa fração aí, a gente torna esse 2 uma fração cujo denominador é 1. Quando nós multiplicamos, olha o que acontece. Eu multiplico em cima, 2 vezes 2 se torna 4, e multiplico embaixo, 1 vezes 5, continua sendo 5, ok? Então, multiplicar frações, pessoal, é muito simples, basta que a gente multiplique o numerador pelo outro numerador e o denominador pelo outro denominador, ok? Ó, então, ó, o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. Olha lá, ó, 2 vezes 2, 1 vezes 5. Resultado final, 4/5, ok? Bom, e multiplicar duas frações, pessoal? Multiplicar duas frações é simples e intuitivo. Basta que a gente multiplique em cima e embaixo. Então, como na ideia anterior, a gente tinha visto que a gente colocou 1 embaixo
E o 2, que era simplesmente 2, se tornou uma fração, né? Se tornou uma fração com denominador 1, basta que a gente multiplique em cima e embaixo. E pronto, a gente tem multiplicação de frações. É muito fácil multiplicação de fração. Muito fácil. Desculpa, professor. Muito fácil, de fato. De fato, é muito fácil. Então, como a gente tem pouco tempo, eu vou fazer 2 cálculos aqui. A ideia era a gente fazer todos esses aqui, mas eu vou fazer rapidinho aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar esse pelo de cima, ó, o de cima pelo de cima, e o de baixo pelo de baixo, ok? Então, eu vou ter uma nova fração, cujo 2 vezes 1 é 2, e 8 vezes 6, 48? Se eu não me engano. 46? Uau! 8 vezes 5 é 40? 8 vezes 6, 48. Eu acredito que é isso. Aqui também, pessoal, olha. 8 vezes 4, ok? 8 vezes 4, 32, ok? Então, vai ser uma fração aí cujo o numerador é 32. E agora, ó, 10 vezes 10 é 100. Então, embaixo, eu tenho o denominador 100, ok? Então, pessoal, é muito fácil aí a gente calcular, multiplicar aí frações, ok? Muito fácil. Só deixa eu ver aqui que seria o próximo aqui. Então, números inteiros, isso aqui é importante, pessoal. Quando a gente está multiplicando, então, frações, basta a gente multiplicar em cima e embaixo. Quando a gente está multiplicando um número inteiro, que era o caso do 2, os números inteiros são frações, ok? Cujo denominador é 1. Então, todo número inteiro, seja 3, 4, 10, 20, que ele só aparecer sozinho, é como se a gente estivesse multiplicando por uma fração. Essa fração cujo o denominador, ou seja, o número de baixo, é 1, ok? Pessoal, eu vou ter que dar uma pausa por aqui, porque a gente está no laço, a gente passou muito tempo conversando. Olha, eu tenho certeza que o povo aqui que não sabe. A gente vai ter que ir para nosso intervalo um pouco mais cedo, ok? Deixa eu só arrumar aqui o esqueminha do intervalo. Eu tenho Depois do certeza que o intervalo, a povo. gente vai falar um pouquinho sobre números decimais, ok? Eu tenho certeza que o povo que está aprendendo fração de multiplicação vai amar a fração de multiplicação e vai odiar a fração de adição. É verdade. Depois fica um pouquinho mais complicado. Então, pessoal, alguém ficou com alguma dúvida até aqui sobre como multiplicar frações? Não. Tranquilo, né? Bem de boa. Então, vamos para o intervalo, pessoal. Vamos dar uma pausa, vamos comer alguma coisa. Bora lá, pessoal. Vamos voltar aí. Pessoal, falando rapidamente aqui sobre a soma e a subtração de números decimais, ok? Dando continuidade aí à nossa aula. Falamos um pouquinho sobre fração e agora vamos falar um pouquinho sobre soma e subtração de números decimais. Somar ou subtrair números decimais é diferente de números inteiros? Tem uma pergunta aí. Alguém sabe me responder isso aí? Somar e subtrair números decimais é diferente de somar números inteiros? O que vocês acham? Que não. Olha, é assim, algo que depende, né? Depende do que, Joana? Eu posso falar, por exemplo, se você for subtrair 3 de 4,5, o meio ali vai continuar a mesma coisa, porque vai ficar 1,5, porque o 3 é inteiro e o 4,5 é decimal. Agora, Entendi. se você for somar decimal com decimal, dependendo do número que chegar, né? Se chegar, eu acho, é no 10, né? Da primeira casa, já conta como inteiro. Entendi. De fato, concordo com o seu ponto de visão. O que eu quis dizer ali com somar ou subtrair números decimais é diferente? Existe alguma regra diferente? De fato, não existe. Às vezes, pode ser que, como você disse, o decimal não mude nada, né? O número inteiro mude, mas o decimal não mude. Mas a resposta nesse sentido de
regra diferente não existe. Somar ou subtrair números inteiros e decimais é a mesma coisa. A gente só precisa de uma única atenção, pessoal. Uma única atenção, uma regrinha, uma dica que eu deixo aqui para vocês. Vírgula embaixo de vírgula, ok? Isso aqui tem que ficar preso na cabeça de vocês, pessoal. Vai somar, vai subtrair, vai fazer qualquer coisa usando números decimais, coloca vírgula embaixo de vírgula, ou seja, o número de cima tem que estar, a vírgula do número de cima tem que estar exatamente debaixo do número de baixo. Por exemplo, aqui, olha lá. Eu tenho a vírgula aqui, ó, embaixo exatamente da outra, ok? O que significa vírgula debaixo de vírgula? Que a posição das casas está no mesmo local, ok? Aqui, ó, a unidade está todas no mesmo local, ok? Os décimos aqui, ó, está no mesmo local, os centésimos aqui está no mesmo local, ok? Isso é muito importante, pessoal, muito importante mesmo. Aqui é a mesma coisa, olha lá, ó, vírgula debaixo de vírgula, ok? Então, essa é a única regra, digamos assim, para a gente seguir. Dado isso, a gente faz a conta normalmente, pessoal, não precisa de mais nada. Olha lá, ó. Por exemplo, aqui, ó, uma conta de menos, ok? Então, 0 menos 5 a gente tem que emprestar, ok? Aqui fica 1, aqui fica 10, 10 menos 5 é 5, 1 menos 6 tem que emprestar, aqui vai ficar 8, 11 menos 6, 4, 5, vírgula, ó lá, vírgula debaixo de vírgula, a vírgula aparece aqui embaixo também. E agora, 8 menos 7 dá 1. O resultado, 1,55. A mesma coisa acontece na soma aqui, ó, pessoal. Vírgula debaixo de vírgula, unidade embaixo de unidade, décimos embaixo de décimo, centésimo embaixo de centésimo. 0 mais 5 dá 5, 1 mais 5 dá 6, 8 mais 1 dá 9, 9,65, ok? Então, nada muda aqui na soma e na subtração, contanto que a gente siga essa regra, pessoal, em vírgula embaixo de vírgula, ok? A soma e subtração de decimais, pessoal, ela não depende da quantidade de casas decimais, ok? A gente continua usando a regra vírgula debaixo de vírgula. Vou repetir isso aqui até ficar dentro da cabeça de vocês. Então, preste atenção na regra. Quando as casas decimais forem diferentes, você apenas presta atenção na regra vírgula debaixo de vírgula. Então, vamos montar essas continhas aí só para vocês verem. Olha lá, 28,5. Agora, ó, vírgula debaixo de vírgula. Antes da vírgula tem 11, depois da vírgula, 75. Vírgula embaixo de vírgula, cada número fica embaixo do seu número. Poxa, Juan, mas aqui, ó, não tem nada aqui, ó. E aí, faz o quê? Ou você deixa nada mesmo, tá? Ou você substitui pelo número que não vale nada. Qual que é o número que não vale nada, pessoal? O 0. O 0. Então, a gente substitui pelo 0 e pronto, tá feita a conta. É uma conta de mais. Então, olha lá, 0 mais 5, 5. 5 mais 7, 12. Abaixa a vírgula, ok? 9, 10. 2, 3, 4. Olha lá, ó. 28,50 mais 11,75 é 40,25. Conta de menos aqui é a mesma coisa, pessoal. Olha, a gente tem 28,51, ok? Vírgula debaixo de vírgula. Antes da vírgula, temos o número 11 inteiro. Depois da vírgula, temos o número 7, 5, 3, 9. Olha lá, espaços vazios, ou não deixa nada, ou preenche com 0. Pronto, agora só fazer a conta, ok? 0 menos 9 tem que prestar. Tem que prestar. Então, aqui vai ficar 0, vai ficar 10, se eu emprestar aqui fica 9, 10, aqui sobra 1, 9 menos 3, 6, aqui tem que emprestar, fica 10, menos 5, aqui tem que emprestar, vai ficar 7, 14 menos 7 dá 7, olha aqui, ó, vírgula debaixo de vírgula, 7 menos 1, 6, 2 menos 1,
28,51 menos 11,7539, o resultado dá 16,7561. Ok? Então, vejam aí, pessoal, a importância da gente saber usar as vírgulas, os números decimais aí, e saber calcular eles, né? Então, simples, pessoal. Ensinei duas operações super simples para vocês hoje. Com a fração, vocês apenas... multiplicação de fração, vocês apenas multiplicam os de cima e multiplicam os de baixo. Para agora soma e subtração de números decimais, basta colocar vírgula debaixo de vírgula aí, pode somar ou subtrair, igual você aprendeu lá com os números inteiros na escolinha, ok? Então, não há problemas aí, pessoal. Acredito que até aqui tudo tranquilo. Todo mundo aprendeu aí a fazer soma e subtração de número decimal, pessoal? Professor, aprendi. Fácil, né? Fácil. Então, pessoal, última coisa que a gente vai aprender hoje, e a gente vai fazer uma atividadezinha. Eu tinha um joguinho para a gente jogar também, mas pelo jeito não vamos conseguir jogar. Eu vou deixar para quinta-feira. Primeira coisa da aula que a gente vai fazer depois das introduções ali vai ser jogar esse joguinho aqui, antes de eu fazer a explicação. Já vimos que fração e número decimal é a mesma coisa. Então, como transformar um no outro, ok? A gente vai fazer aqui. Lembre-se, o número de zeros é o número de casas decimais. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos aqui, para a gente transformar um no outro. Como que a gente faria isso? É a última coisa aí de fração e número decimal que a gente vai aprender hoje. Olha aqui, pessoal. 0,035. Temos 3 casas decimais, ok? 3 casas depois da vírgula. Então, a gente vai montar uma fração. A gente começa com o número 1 aqui, a gente vai colocar a quantidade de números de zeros, vai ser a mesma quantidade de casas decimais. Então, são 3 casas decimais, são 3 zeros. Então, aqui embaixo da fração vai ficar 1000. E o número de cima da fração, o numerador, vai ficar como? A gente vai pegar a parte inteira, a parte que tem números, ok? 35. Pronto, feito. Ok? Então, até aqui, tudo bem. Aqui, pessoal, é um pouquinho mais difícil. Por quê? Porque a gente tem um número inteiro e um número decimal, ok? Um número inteiro, a representação dele em fração é ele mesmo. Então, eu só tenho que transformar a fração, a parte decimal em fração, ok? Então, como que eu faria isso? Eu separo a parte inteira da parte fracionária, ou seja, da parte decimal. Então, eu vou deixar lá 1 mais 0,434. Ok? Nossa, está muito feio esse 4 e esse 3. Pronto. Eu separei, 1 mais 0,34 vai dar 1,434. Ok? Então, eu não mudei nada aqui, eu só separei os dois. Coloquei uma parte inteira para um lado, né, da soma, e a outra parte inteira. Então, a minha fração do 1 é ele mesmo, né? Ou seja, a gente poderia colocar 1 sobre 1, seria a minha fração do número 1 aí. E aqui daí eu teria, olha lá, 3 casas decimais, é igual ao outro, então vai ser uma fração de denominador com 3 zeros, ou seja, 1000. E a parte de cima, 434. Pronto. Certo? Agora eu tenho 2 frações que representam esse número aqui. Quando vocês aprenderem a somar frações, que não será hoje, vocês vão poder fazer essa soma aqui daí, ok? Aqui também, 3,43, eu separo a parte inteira da parte decimal. 3 é a parte inteira, mais 0,43 a parte decimal, ok? Então, eu tenho a parte decimal aqui, mais 3, vai ficar 3,43. Bom, a fração que representa 3 é ela mesma, ou 3 sobre 1. Ok? 3 sobre 1. E daí, agora a gente faz aqui, 2 casas decimais. Então, o denominador terá 2 zeros. Ou seja, o denominador aqui é 100. E o numerador é o próprio 43. Pronto. Agora eu tenho uma soma de 2 frações.
quando, de novo, vocês aprenderem a somar frações, vocês vão conseguir somar essas frações aqui. Ok? Ao contrário, a mesma coisa, pessoal. A gente só tem que se posicionar aí, contar os zeros. Então, aqui eu tenho 2 zeros, ou seja, depois da vírgula, teremos 2 casas decimais. Uma, e agora a outra será com o número 8, 0,8, ó, 2 casas decimais, 1, 2. 2 casas depois da vírgula. Aqui, ó, eu tenho um zero só, então será uma casa só depois da vírgula, então será só o 6. Olha lá, uma casa só depois da vírgula. E aqui, ó, nós temos 3 zeros, então serão 3 casas depois da vírgula. Ok? Olha lá, ó. 1, 2, 3, 0,009. Pronto. Ok? Fácil, né? Fácil de transformar aí. Perdão pela correr, pessoal, a nossa aula aí, é porque eu precisava correr aí para dar tempo da gente fazer a nossa atividade. Então, a dica aqui, pessoal, olha aqui, ó, que eu até dei para vocês antes da dica. Separe a parte inteira da decimal e daí transforme apenas a parte decimal. Isso no caso de transformar números decimais em fração, ok? Em frações. Agora, no caso da fração, basta a gente contar o zero. Quando a fração não tiver zero no denominador, não tiver 10 aqui, por exemplo, 100, 1000, aí a gente tem que fazer uma outra jogada que a gente vai ver na próxima aula, que é a gente transformar frações com outros denominadores, ok? A gente vai ter que daí aprender umas coisinhas a mais aí. Mas, a princípio, é desse jeito que a gente faz. Bom, vamos para a nossa atividade, então. Bom, o que é a nossa atividade hoje, pessoal? A gente vai fazer alguns exercícios aí, ok? Esses que estão riscados de vermelho, vocês não precisam fazer, tá? Ficou a mais aí, essas continhas aí, elas vão dar número negativo. Como eu não falei sobre o número negativo ainda, eu pretendo não fazer essas contas aí. O restante está tudo certinho aí. Joana, Mariana e Henrique Queiroz, que eu acho que não veio hoje o Henrique Queiroz, farão essa primeira listinha aqui de exercícios, tá? Não precisa fazer todas, se você conseguir, porque a gente tem pouco tempo, eu quero que vocês tentem fazer pelo menos uma de soma e uma de subtração. Pode escolher qualquer uma dessas, mas pelo menos uma com soma e uma com subtração. Graças a Deus fica mais fácil. João, Arthur, Henrique Peixoto, Camila, Sávio, Caio, Nicolas, Ellen e Osana vão fazer aqui a multiplicação de frações. Como a gente tem pouco tempo, porém vocês também têm poucos exercícios, tá, ok? E multiplicação de fração é muito fácil. Quero que vocês tentem fazer as 4, ok? E daí eu vou chamar vocês daqui a alguns minutinhos para me darem as respostas e daí a gente vê se está correto, ok? Então, deixa eu pensar aqui. 7 minutos, pessoal, para vocês fazerem aí. Pessoal aqui do grupo 1, aqui, ó, da parte de números decimais, vai fazer, no mínimo, 2 contas, uma de soma e uma de subtração. E pessoal aqui vão fazer as 4 contas aqui com as frações. Do grupo 2 aqui, ok? As 4 multiplicações de frações aqui. Bora lá, pessoal. Qualquer dúvida, é só me perguntar. Professor, Está horrível escrever com o braço assim. Ó. ô professor, Sincronia. precisa fazer quantos? Todas essas 4 questões? As 4 contas. As 4 continhas de vocês aí. Precisa fazer tudo? As 4. As 4 aqui, ó, de fração. Você está no grupo Tá. da fração. Achei que era cada um fazer uma. Cada conta. Não. Você vai fazer... Você está no grupo aqui, ó. Leia o teu nome. O Nicolas está na parte 2 aqui da Eu sei. atividade. Então, você vai fazer só as de fração, ok? As multiplicações das frações. Daí, as 4 multiplicações. A Joana e a Mariana que farão aqui, no mínimo, 2 continhas de uma de soma e uma de subtração da outra atividade aqui, tá bom?
Eu tenho uma dúvida. Na letra C, é 22,8 menos 3,205? Ou Isso. é 3 menos 22? Porque senão vai ter que fazer... A conta vai dar negativo e tal. Não, então, é do jeito que está aparecendo ali. 22,8 menos Certo. 3,200. Uma regrinha da subtração sempre o número maior vem em cima. Exatamente. É porque você não chegou no 8º ano. Verdade. Camila, pode falar. Eu acho que eu já terminei. Aliás, eu já passei do oitavo. Nicolas, Camila está falando. Eu acho que eu já terminei e eu também não tô conseguindo ver a tela. A tela tá preta. Tá preta? Deixa eu arrumar aqui para você, então. E aí, tá aparecendo agora? Agora sim. Beleza. Você terminou tudo? Eu terminei. Pelo menos o resultado aqui apareceu. Ok. Então, vamos lá. Fala para mim qual resultado você chegou na última aqui, ó. 3/5 vezes 5/9. Professor, eu não sei falar esse número grande. É 15 por 45? Tá, pode ser. 15 por 45, ou 15 sobre 15 e 45, ou 45 avos. 15 sobre 45 avos. Ok? Beleza. Vamos ver se é isso Eu mesmo. posso Caio, fala falar a primeira. Qual resultado você A chegou na primeira primeira? deu 19,36 avos. 19,36 avos. Beleza. Espera um pouquinho que eu já vou corrigir, ok? Mais alguém terminou a parte de cálculo de multiplicação de frações aí, pessoal? A minha na primeira, na parte de cima, deu 14 e a de baixo deu 36. Deu quanto de baixo? 36, aí de cima é 14. 36, mas 36 não é É um... verdade, 14. É 14 em cima. Eu Ah, coloquei aqui você diz a Tô primeira. falando Ah, em Aham. cima. Então, Em cima. 14, Ô, Nicolas, valeu aqui, porque meu 4 ficou parecendo 9. 36. Boa, Nicolas. Parabéns. Isso mesmo mesmo. assim de nada, não sabia mesmo. Professor, posso falar o que está do lado? Pode, fala essa aqui, né? É 2 em cima. Só um minuto. Vou ver o que tem. Eu esqueci. Dezoito. 18, ok. Alguém quer me dizer quanto que vale essa aqui? Essa última aqui? Eu, Fala então, Caio. 10,23 avos. Não, a de baixo é 24. O meu deu 23. Deixa eu ver ver. se a conta tá certa. Meu Deixa eu Deus. fazer de novo. Eu acho que eu tô ficando doido. Então vamos corrigir aí, pessoal. Como eu disse para vocês Eu lá, tô ficando doido. multiplicação de fração, basta a gente multiplicar o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo, ok? Então, ó, uma nova fração que ficará 7 vezes 2 dá 14. 9 vezes 4, pense, 9 vezes 5 é 45, menos 9, daí vai dar o 9 vezes 4, né? Então, 45 menos 9 dá 36. Então, de fato, 14,36 avos. Muito bem. A segunda aqui, ó, 2 vezes 1 dá 2. Agora de baixo, 3 vezes 6 dá 18. De fato, tudo certo até aqui. Agora, aqui, 2 vezes 5 dá 10. De baixo, 4 vezes 6. Pensa lá, 4 vezes 5 é 20. 4 vezes 6 seria mais 4. Então, dá 24. Por fim, 3 vezes 5 dá 15. 5 vezes 9, 45. Pessoal, vocês acertaram todas. Parabéns, muito bem. Vocês foram muito bem aí. Mariana,
Você terminou as suas contas aí já? Mariana. Não, eu não fiz a G e a H, mas eu fiz Tudo bem, até... não precisa fazer todas. Me diz aí, escolhe uma dessas que você já fez e fala para mim o resultado. A C deu 19,595. 19,505. E quanto? 65? 95. 595. Ok, vamos ver então. 22,8, vírgula debaixo de vírgula, aqui temos um 3 e aqui temos 205. Beleza, acrescenta zero em tudo aqui e agora a gente calcula. Conta de menos. Tem que prestar, né? Então vamos emprestar aqui, vai ficar 7, vai ficar 10. Empresta aqui, fica 9, aqui fica 10. 10 menos 5 dá 5, 9 menos 0 dá 9, 7 menos 2 dá 5, 22 menos 3, 19. Exatamente, muito bem, é isso mesmo. Corretíssimo, corretíssimo, Mariana, muito bem. Joana, quer falar uma? Tá bom, peraí que eu vou... Eu deixei na agenda. Pode ser a e a D? Pode falar a letra A só. Qual o resultado chegou? 38,23. 38, o quê? 23. 23, ok. Vamos conferir, então. Era 25,03 mais... Bom, vírgula debaixo de vírgula. Antes da vírgula temos o número 13. Depois da vírgula temos o número 2. Basta acrescentar um zero aqui e vamos lá. 3 mais 0 dá 3, 0 mais 2 dá 2, abaixo a vírgula. 5 mais 3 dá 8, 2 mais 1, 3. 38,23, também corretíssimo. Pessoal, vocês foram muito bem, eu tô felizaço com vocês, que vocês aí entenderam tudo do que eu passei, mesmo eu tenha tido acelerado aí, ok? Muito bom. Essa atividade aí foi rapidinha, mais para a gente treinar mesmo. Vamos para a retrospectiva. Alguém que não respondeu aí, deixa eu ver aqui, alguém que não respondeu antes, ok? Camila tinha dado um número, João também falou, Caio falou, Nicolas falou, Mariana e Joana falaram. Então, eu vou pedir aí para o Arthur. Arthur, diga para mim, como que a gente pode usar números decimais no dia a dia? Por que números decimais são importantes no dia a dia? Porque ele... Como é a explicação? Onde a gente usa números decimais no dia a dia, pode ser? Qual é a pergunta? Aonde nós podemos usar números decimais no dia a dia? Onde? Olha, Isso, existem vários lugares. No Dê um mercado, exemplo. No mercado, com dinheiro, boa. em um restaurante de pizza. Um restaurante de pizza, pode ser. A gente restaurante qualquer. Boa, então o exemplo do dinheiro aí, né? Seja no mercado ou no restaurante, a gente vai usar dinheiro. Dinheiro é um número com vírgula, né? 5,50, 4,99, né? É 4,99, são números com vírgula. Muito bom, Arthur, muito bom. É isso mesmo. Muito boa os seus exemplos aí. E resume um pouco da nossa aula de hoje, né? A gente falou sobre como usar esses números decimais no dia a dia. Falamos também de frações. Ok? Muito bom. Pessoal, então hoje nós aprendemos, né? Hoje nós compreendemos alguns cálculos com frações e números decimais. Mais especificamente, nós aprendemos a multiplicar frações e nós aprendemos a somar e subtrair números decimais. Além disso, nós também fizemos um exercíciozinho de transformar
fração em número decimal e vice-versa, ok? Pessoal, se você ficou com alguma dúvida, você pode falar para a gente, pode mandar no grupo lá perguntando, pode mandar uma foto de algum vídeo ou algum vídeo de alguma dúvida que você tenha. E também, pessoal, de casa aí, que você tem alguma dúvida, você pode entrar nas nossas redes sociais, @alicerceedu, e você pode enviar qualquer foto, vídeo, desenho, pergunta, áudio, manda sinal de fumaça, mas fala com a gente, mostra o que você fez, mostra suas atividades, faça suas dúvidas, algum líder vai te responder. Tenho certeza disso, pessoal. Quero agradecer, então, todos pela aula de hoje, por terem participado, e aguardo vocês na nossa próxima aula. Amanhã, aula de português, pessoal. Falou. Obrigado, boa noite a todos. Tchau, tchau, galera.